Olá, pesquisador. Aqui é Augusto Canaciro e hoje eu vou falar sobre o processo seletivo de mestrado ou de doutorado em antropologia na Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro ponto que você precisa saber é que o programa de pós-graduação em antropologia da UFMG, ele possui 2 áreas de concentração e 6 linhas de pesquisa. Na área de concentração antropologia social, as linhas de pesquisa são antropologia da arte, da ciência e da tecnologia. Depois tem etnologia indígena e de povos tradicionais. Também tem sistemas simbólicos, sociedades e gênero. E por último, território, poder e ambiente. Na área de concentração arqueologia, as linhas de pesquisa são arqueologia pré-histórica e arqueologia do mundo moderno e contemporâneo. Eu recomendo você ler no site mais informações sobre essas linhas de pesquisa para você escolher qual que você pretende desenvolver a sua futura pesquisa. Em linhas gerais, para entrar no mestrado ou no doutorado em antropologia na UFMG, você primeiro precisa entregar todos os documentos necessários e seguir as exigências e as regras do edital do processo seletivo. É necessário também elaborar um projeto de pesquisa para o doutorado e para o mestrado é necessário fazer um plano de trabalho, que basicamente segue a mesma estrutura de um projeto de pesquisa. Além disso, tem uma prova escrita só para o mestrado, para o doutorado não é cobrado. Tem uma arguição oral que vai ser aplicada tanto para o mestrado quanto para o doutorado e também é necessário enviar o seu currículo Lattes para ser aprovado, isso tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Em linhas gerais, as etapas do processo seletivo de mestrado são diferentes do doutorado, por isso que eu vou explicar um de cada vez. Eu vou começar pelo mestrado. Basicamente, para o mestrado tem 2 etapas. A primeira etapa basicamente consiste na prova de conhecimentos antropológicos e arqueológicos. Na segunda etapa, você vai ter a avaliação do plano de trabalho, a arguição oral e a avaliação de currículo. Começando sobre a prova de conhecimentos antropológicos, ela vale de 0 a 100 pontos, assim como a avaliação do plano de trabalho, a arguição oral e a avaliação de currículo. Mas a nota da segunda etapa basicamente vai ser a média ponderada da nota das 3 avaliações, sendo que a avaliação do plano de trabalho e a avaliação do currículo vão ter cada uma peso 3, enquanto a arguição oral tem peso 4. Falando agora sobre a prova escrita de conhecimentos antropológicos e arqueológicos, lembrando que ela só é aplicada para o processo seletivo de mestrado. No último processo seletivo, a prova escrita tinha duração máxima de 4 horas e meia. Nela tinha 3 questões dissertativas. Uma dessas questões era comum para as 2 áreas de concentração, uma das questões era só para quem se inscreveu para antropologia social e a outra questão era destinada para quem ia concorrer para a área de arqueologia. No edital do processo seletivo, tinha uma bibliografia geral recomendada para as 2 áreas de concentração e uma bibliografia específica para cada área. No último processo seletivo, foi permitido a consulta de uma bibliografia impressa ou de anotações escritas. Então, durante a primeira hora da prova, você poderia consultar isso. Nesse período, foi permitido fazer anotações em papéis que foram disponibilizados pela banca. E essas anotações você pode usar durante toda a prova. Segundo o último edital, a prova escrita buscava avaliar o domínio da bibliografia indicada, a capacidade argumentativa e crítica, a qualidade da fluência da redação e a capacidade de síntese, sendo que cada um desses critérios valia de 0 a 100. A nota final da prova basicamente é uma média simples de cada nota desses critérios. Para passar para a próxima fase, a pontuação mínima era de 60 pontos. Para o mestrado, foi exigida a entrega de um plano de trabalho, que basicamente é um projeto de pesquisa. No último processo seletivo, o plano de trabalho tinha que ter uma folha de rosto, que não contava como página, e nessa folha de rosto tinha que ter o seu nome, assinatura e o título. Você tinha que utilizar fonte Times tamanho 12, margens superior, inferior, esquerda e direita de 2,5 e espaçamento de 1,5. O número máximo de páginas era de 10, sem contar a capa, o sumário e as referências. Em linhas gerais, o plano de trabalho tinha que ter um tópico sobre os objetivos e desenvolvimento do tema. Também você tinha que desenvolver uma justificativa, a explicação da metodologia, o cronograma e as referências bibliográficas. No último processo seletivo, a banca avaliou se o plano de trabalho tinha uma definição clara e objetiva da problemática de pesquisa. O domínio da bibliografia pertinente também foi averiguada,
assim como a consistência e a coesão da redação, a capacidade de articulação entre os dados e a teoria, a adequação às áreas de concentração e linhas de pesquisas do programa e a exequibilidade dentro do prazo de execução do curso, que no máximo seria de 2 anos para o mestrado. Cada um desses critérios vale de 0 a 100 pontos. Aí a nota final da avaliação do plano de trabalho basicamente é uma média simples das notas atribuídas a esses critérios, sendo que ela vai valer de 0 a 100 na pontuação final. Falando agora sobre a arguição. No último processo seletivo de mestrado, a arguição oral foi sobre o seu plano de trabalho e sobre a sua trajetória acadêmica com base no currículo Lattes e com base no seu histórico escolar. Ou seja, basicamente a banca faz perguntas sobre o seu plano de trabalho e sobre as suas experiências acadêmicas e profissionais relacionadas à área e à linha de pesquisa que você se inscreveu. A arguição também pode ser feita à distância, pelo Skype, mas só para as pessoas que moravam fora da região metropolitana de Belo Horizonte e desde que você indicasse isso na ficha de inscrição. No edital do último processo seletivo, os critérios de avaliação da arguição foram a capacidade de expressão e sustentação oral do problema de investigação proposto, a sustentação oral da metodologia do plano de trabalho, a capacidade de resposta adequada às questões levantadas pela banca sobre o plano de trabalho e a trajetória acadêmica. Também eles analisaram a articulação da sua trajetória com o plano de trabalho relacionado com o seu currículo Lattes e com o seu histórico escolar. Por fim, eles também avaliaram a sua demonstração de interesse e envolvimento intelectual em antropologia ou em arqueologia. Cada um desses critérios valia de 0 a 100 pontos e a nota final da arguição oral basicamente é a média simples dessas notas atribuídas a esses critérios. No último processo seletivo, a análise e pontuação do currículo Lattes basicamente se deu com base nos documentos que comprovam as experiências. No edital do processo seletivo tem uma tabela de pontuação. Cada experiência tem um valor de pontuação diferente. Bom, nesse momento agora eu vou falar sobre as etapas do processo seletivo de doutorado. A primeira etapa basicamente consiste na avaliação do projeto de pesquisa e na segunda etapa vai ter a arguição oral e a avaliação de currículo. Cada uma dessas etapas você vai ter uma nota de 0 a 100 pontos. No último processo seletivo, o projeto de pesquisa tinha que ter uma folha de rosto, que não conta como página, e lá tinha que ter o seu nome, a sua assinatura e o título do seu projeto de pesquisa. Ele tinha que ter no máximo 15 páginas, incluindo as referências. A fonte exigida era a Times, tamanho 12, as margens superior, inferior e esquerda e direita tinha que ser de 2,5 cm e o espaçamento entre linhas tinha que ser de 1,5 cm. Em linhas gerais, o projeto de pesquisa tinha que ter os objetivos e o desenvolvimento do tema, a justificativa, metodologia, cronograma e a bibliografia que você utilizar. Em linhas gerais, os critérios de avaliação para o projeto de pesquisa do último processo seletivo foram a adequação do projeto de pesquisa à linha de pesquisa do programa que você se inscreveu. Isso valia 10% da sua pontuação. O domínio da bibliografia valia 20%, a qualidade da redação também valia 20%, a clareza de objetivos 20%, a originalidade, relevância temática e contribuição teórica também valia 20% e, por fim, a exequibilidade dentro do prazo de execução do curso de doutorado, que é de 4 anos, que vale 10% da sua pontuação no projeto de pesquisa. A nota total do projeto de pesquisa era de 0 a 100 pontos, sendo que a nota mínima para ser aprovado era de 60 pontos. Falando agora sobre a arguição. No último processo seletivo de doutorado, a arguição oral foi sobre o plano de trabalho e sobre a trajetória acadêmica com base no currículo Lattes e no histórico escolar. Ou seja, a banca faz perguntas sobre o projeto de pesquisa, sobre as suas experiências acadêmicas e profissionais relacionadas à área e à linha de pesquisa que você se inscreveu. Assim como no mestrado, a arguição também pode ser feita à distância, pelo Skype, mas também só para as pessoas que moravam fora da região metropolitana de Belo Horizonte e desde que elas solicitassem isso na inscrição. No edital do último processo seletivo, os critérios de avaliação da arguição foram a apresentação do tema, do objeto, que valia 15% dos pontos, a relevância do projeto, também 15%, a apresentação da metodologia do projeto, valia 20%, a adequação da metodologia ao problema proposto, também 20%,
a capacidade de expressão oral, que valia 15% da pontuação, e a trajetória acadêmica, que também valia 15% da pontuação na arguição. A nota final da arguição valia de 0 a 100 pontos. Por fim, a análise e pontuação do currículo Lattes basicamente se deu com base nos documentos que comprovam as experiências. Assim como para o mestrado, no edital do processo seletivo de doutorado tinha uma tabela de pontuação para cada experiência relatada e comprovada. Além disso, eu preciso fazer um complemento. No último processo seletivo, o exame de língua estrangeira não fez parte do processo seletivo, mas os aprovados tinham que comprovar proficiência ou em inglês ou em francês depois de ingressar no programa de pós-graduação. Para o mestrado, o prazo máximo para você comprovar proficiência em língua estrangeira foi de 12 meses depois de você fazer a matrícula no programa de pós-graduação. Para o doutorado foi de 24 meses. Bom, eu espero de coração que essas dicas tenham te ajudado de alguma forma. Te desejo muito sucesso, bons estudos e até a próxima.